E agora eu já estou aqui recebendo uma profissional incrível para falar sobre um assunto que interessa a todo mundo, que é o sono. Uma boa noite de sono traz reparação, calmaria, bem-estar e resolve bastante problema. Mas você sabe que uma noite de sono mal dormida também pode gerar mal-estar, problemas estomacais, dores na coluna, dores na musculação, entre outras coisas. Por isso, nosso assunto de hoje é sobre a posição de dormir. Será que existe uma posição ideal? Será que existe uma posição desfavorável? Nós estamos recebendo aqui no Revista a nossa querida Najara Freitas, que é fisioterapeuta e osteopata. Bom dia! Bom dia! Seja bem-vinda! Obrigada! Dormir faz parte da vida de todo mundo, né? Hoje em dia se fala muito nos pilares para se ter uma vida saudável, e um deles é o sono. Então, exatamente, fundamental, né? Justamente, sem um sono tranquilo e reparador, você acorda mais cansada e o risco de vários tipos de patologias, eles são mais visíveis, né? Engraçado que essa preocupação do dormir, a gente tem, por exemplo, quando a gente tem um bebê em casa, a gente se preocupa a posição que a gente coloca, se ele está respirando bem naquela posição, se aquela posição favorece, se o travesseiro não está gerando refluxo, mas acaba que com o tempo a gente descuida disso na nossa vida. Isso a gente faz isso muito com o bebê porque é o risco de vida, né? Então você acaba mudando bem o bebê porque sabe que em determinada posição ele pode se asfixiar e tudo. Quando a gente cresce, a gente acaba, dorme de qualquer jeito. Quando é adolescente, mais ainda. Sendo que naquela fase você tem muita mobilidade, seu corpo está flexível, então você não sente nada e dorme de qualquer jeito. Exatamente. E lembrando que 1/3 da vida humana você passa dormindo. Quer dizer, é muita coisa, doutora. 1/3 da sua vida para você desconsiderar uma informação sobre esse assunto, né? Isso. Por isso eu queria perguntar para você o seguinte: existe realmente uma posição que pode me favorecer na hora de dormir o meu bem-estar? Um bom funcionamento do intestino, por exemplo? Então, o que a gente hoje fala é, se você sempre dorme em uma determinada posição e você não tem nada, não tem dor, não tem nenhuma patologia, refluxo, dor de cabeça, acorda cansada, algo nesse sentido, a gente não tem por que nem modificar essa posição. Porém, depois quando começa a ter, começo a sentir, acordei com muita dor, meu braço adormeceu, estou com dor na minha coluna, o que está acontecendo que pode interferir nesse sono? Porque também não é só o dormir, é o restante do dia, o que você está fazendo, para que durante o sono, que seria o repouso da musculatura, alguma coisa deva estar acontecendo para que isso piorar. Então, tem posições que são mais confortáveis para determinadas patologias ou determinados sintomas que você tem, sim. Por exemplo, eu gosto de dormir abraçada com o travesseiro, com o meu braço em cima, assim, da minha cabeça. Eu dou praticamente um nó no meu corpo. Então, eu amanheço, às vezes eu amanheço, sim, muito dolorida, me acordo algumas vezes durante a noite, porque eu acredito também que a mudança hormonal ao longo da vida da mulher, a chegada do climatério, gera alteração no sono. E a gente já não consegue dormir da mesma forma, infelizmente. E a gente não tem mais aquela noite completa de sono. Então, por isso que todo mundo modifica a posição durante a noite. Não, isso é impossível, você deitar numa posição e continuar e permanecer nela. Porém, essas posições, elas precisam ser confortáveis durante todo o sono. E aí, como você me fala, tô com a mão para cima, né, dormindo mais ou menos nessa posição, você imagina que essa musculatura, ela precisaria estar em repouso e você está com a articulação totalmente em contração durante a noite. Então, pode estar sentindo dor no ombro, pode amanhecer com o braço dormente, porque aqui tem um plexo, que é uma região de inervação que inerva o ombro. E aí, quando o membro superior, quando você fica nessa posição mantida por muito tempo, isso vai gerar algum sintoma. Então, talvez você acorde, às vezes, à noite com o braço dormente. Dormir, por exemplo, de barriga para cima, dá certo? É uma boa opção? Sem problemas. Aí, o que vai acontecer? Pacientes que têm problema de refluxo. Então, se eles dormem de barriga para cima totalmente reto, aquela posição, às vezes, não vai ser confortável. Ele vai precisar elevar um pouco o tronco, né? Um pouco a cabeça. Tanto que quem tem diagnóstico de refluxo, eles usam um travesseiro, que é tipo um triângulozinho, mas não aquele bem alto, um mais baixinho, que é para elevar um pouco a cabeça. Então, em posições de barriga para cima, por exemplo, eu durmo de barriga para cima, para mim tá tranquilo. Usa um travesseiro com um pouquinho mais elevado, não tem problema. Por exemplo, pacientes que têm dor na coluna, que têm hernia de disco, então a gente começa a adaptar algumas posições, dorme de barriga para cima, coloca um travesseiro debaixo do joelho, aí se dorme de lado, que é uma posição bem confortável para a maioria das pessoas. Então, posição de lado, com travesseiro entre as pernas, um travesseiro aqui, nessa altura, entre o ombro e a orelha. Sempre me perguntam qual a medida certa para um travesseiro. E eu sempre falo, você põe do lado.
entre a orelha e o ombro, ele tem que ficar confortado. Sua cabeça nem pode ficar para baixo, que ele seria muito baixinho, nem muito para cima, que Então, senão ele seria também muito é alto. importante a flexibilidade do travesseiro, porque se é algo que flexibiliza demais, você vai acabar deitando muito a cabeça. Isso. Tem que ser algo um pouquinho mais... É algo que você deita e ele nem lhe empurra, né? Que tem uns travesseiros que são mais durinhos, que ele lhe empurra e nem afunda muito. Então, é um travesseiro confortável. Não precisa aquela coisa de investir naqueles travesseiros super caros. Não, um travesseiro confortável. Até porque, com o tempo, ele acumula ácaro e ele perde a densidade. Então, você tem que realmente estar trocando os travesseiros, né? E aquele travesseiro, coloca na cabeça, coloca na perna, também dá super certo? Isso. Aí é o que eu falei. Por exemplo, paciente que tem hernia de disco, tem dor na coluna, que ele precisa tá na fase de crise, né? Tá com dor, tá acordando com muita dor. Então, ele é bom ficar numa posição onde não aumente a sua dor. E aí, normalmente, é aquela posiçãozinha de lado, que põe um travesseiro entre as pernas e que deixa a coluna retinha. E dormir de bruços? Aquela que a gente cai na cama, emborca a cabeça, já fica ali deitadão. Pode ajudar? É legal? É gostoso, né? Essa É posição. muito bom. Então, quando a gente é jovem, a gente tem muita mobilidade. Então, barriga para baixo, você fica, sua coluna nem sofre. Porém, com o tempo, isso não acontece. Agora, assim, eu durmo de barriga para baixo, não sinto nada. Precisa modificar a posição? Não tem porquê. Agora, não. Toda vez que eu durmo de barriga para baixo, essa posição me incomoda. Opa, tá na hora da gente trabalhar alguma coisa, ou modificar a posição, ou talvez seja uma pessoa sedentária que esteja com pouca mobilidade e isso interfira. A gente está falando de dormir, está falando de travesseiro, está falando de cama, né? Também, todas essas posições. Imaginamos que alguém esteja dormindo numa cama. Mas a tão famosa dormida na rede, que nós nordestinos amamos. E aí, doutora, dá para dormir de rede e dormir bem? Você já pensou, tu dorme 60 anos, normalmente idoso gosta de dormir de rede. Há 60 anos dorme de rede, eu vou chegar para ele e vou dizer assim, você não vai mais dormir de rede porque isso vai lhe piorar. É óbvio que não, né? Então, assim, a rede, se o paciente ou se a pessoa dorme de rede e isso não lhe ocasiona nada, não tem por que mudar. Agora, eu durmo de rede, sinto dor, opa, tenho que ajustar isso, né? Então, assim, não tem problema nenhum dormir de rede, até porque realmente pessoas gostam e mantêm isso por essa prática ao longo da vida. Para você que está chegando agora, o assunto de hoje é o sono, a posição que pode favorecer aí o seu bem-estar. Nossa querida Rachel é uma dorminhoca de verdade. E aí, Rachel, você gosta de dormir como? Você tem pergunta? Rede, né? Mas, inclusive, o tempo que eu fico na rede, às vezes nem dormindo, de repente, ali, mexendo no celular, eu noto que a minha panturrilha, parece que ela fica muito tempo esticada, com uma isometria, que depois, quando eu piso, né, a planta do pé no chão, fica bem dolorida. Mas, além disso, a minha pergunta é, além da posição de dormir, Najara, quando a gente vai se levantar da cama, eu lembro quando eu estava grávida, eu me levantei de uma vez e deu até um mau jeito no meu pescoço. E aí, depois, na fisioterapia, ele disse que eu tinha que tá aqui deitada, aí eu meio que apoiava meu cotovelo, fazia assim para dar o impulso para poder levantar o corpo. Como é que faz a posição para se levantar? Depois que você dormiu na posição certa, ou se for na errada, pior ainda, né, porque fica entrevado. Como é que faz para qual seria uma dica boa para você também saber como se levantar e como deitar, né? Porque às vezes você dá um mau jeito só aí naquela horinha e aí deixa o seu dia péssimo por conta de um mau jeito na hora de levantar da cama, né? Essa de levantar assim é uma dica super importante e essa sim você tem que modificar, porque tem pessoas que levantam de uma vez, né, dá aquele impulso. Aquele vestígio postural, Isso. né? Além disso, né, de ficar tonta, pode ocasionar dor, porque você cria uma contração excessiva do abdômen. Então, pessoas que estão mais sujeitas a travar, né, às vezes a pessoa trava, ou então até quem tem protusão discal, ela tem o risco de dali desenvolver mais dor. Então, sim, você está deitada aqui, ou de barriga para cima, ou como tiver. Quando for levantar, você sempre vira de lado, aí põe apoio no braço e na perna para levantar. Sempre faz esse movimento, ó, braço e sobe. Porque quando você levanta de uma vez fazendo esse impulso, você realmente cria uma pressão abdominal maior e aí o risco de ter dor é maior. Najara, muito obrigada pela sua participação no programa. Espero poder conversar com você outras vezes. Você que quer saber mais sobre o assunto, pode seguir aqui, ó, a Najara no Instagram. Muito obrigada, querida. Obrigada a você. Qualquer dúvida pode se chamar. Olha só que maravilha. Muito obrigada pela sua participação. E agora a gente tem o quê, querida Brígida Star? O nosso programa